A Ana Gláucia Lima, ela que é psicóloga, já está aí com a gente. Ana, boa noite, seja bem-vinda. É um prazer falar com você mais uma vez aqui no programa Mulher. Obrigada, Lá. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Que bom que a gente está aqui para falar de um assunto difícil, mas a gente não tem como não dizer e não refletir sobre essas situações que a gente está vivendo hoje, né? E Ana, como eu estava dizendo aqui, né, desde o início da pandemia, a gente tem recebido aí, nós somos bombardeados, né, com notícias a todo instante. Você pega o celular, vem ali uma notícia, é site, é jornal, é televisão, a todo instante falando. Hoje bateu recorde de mortes, chega no dia seguinte, novo recorde de mortes. Isso é quanto desesperador, né? A gente fica meio perdido no meio desse caos todo. Sim, a gente vai se alimentando, né, Lá. Tem um ditado que diz que a gente coloca dois cachorros um diante do outro, mesma raça, mesmo peso, e qual que vence? Vence aquele que a gente alimentar mais, né? Eu acho que a gente não pode estar alheio às situações que estão acontecendo. Na verdade, não tem como nós estarmos alheios a tudo isso, mas a gente tem que tomar muito cuidado com esse consumo exacerbado, né, de notícias, às vezes fake news, às vezes notícias reais e catastróficas, né? A situação realmente é uma situação catastrófica, a gente sabe, todos nós temos alguém próximo, algum parente que está vivendo alguma situação relacionada à Covid-19, mas a gente precisa cuidar um pouco daquilo que a gente vai alimentando todos os dias. Então, uma das situações que eu tenho percebido muito pessoalmente e com as pessoas que eu converso, os meus pacientes, é que essa questão da gente se alimentar e consumir muita informação catastrófica, informações difíceis, e números, e expectativas e possibilidades, isso tem mexido muito com a nossa saúde mental. E Ana, a gente tem, né, o costume aí de velar, né? Quando há a perda de um ente, de um amigo, a gente tem sempre tivemos, né, aquele hábito de velar esse corpo, aquele momento para despedida mesmo, que acaba servindo também, né, como um alento ali para quem está passando por esse momento. E aí, devido às mortes da Covid, os casos de Covid, não pode ter esse momento, não pode ter ali um velório, os familiares muitas vezes não podem acompanhar, né, o enterro, e acaba sendo uma despedida muito fria. Muitas vezes esse familiar deu entrada num leito de hospital, o familiar não teve esse contato, e ali recebeu a notícia da morte, já nem teve a possibilidade mais de ver, né, aquele corpo, de ter esse processo realmente da despedida. E aí, como lidar com isso, Ana? Uma das formas que nós lidamos com o luto são os nossos rituais de despedida, né? São as palavras que você acaba falando, as formas aí transcendentais que cada um vai utilizando nesse momento ali diante do corpo e tudo mais. E a gente está numa situação em que a gente não pode ter esse tipo de ritual, né? E aí, Lá, assim, é muito dolorido dizer isso, mas não tem outro jeito. Como muitas coisas na Covid-19, a gente não tem o que fazer. Não tem, sim, uma solução prática, uma receita pronta, né? Eu acho que é isso também que causa tanto problema social, as pessoas terem a necessidade de ter receitas prontas para as coisas e algumas formas simples para esses problemas mais complexos, né? Nós vamos precisar trabalhar os nossos rituais de despedidas particulares, né? Eu acho que acompanhar esse sepultamento, mesmo não tendo esse acesso visual ao corpo, eu acho que a gente fazer esse ritual de despedida na nossa casa, talvez a gente escrever uma carta para essa pessoa, né? Talvez a gente falar algo nesse momento dessa escrita, e aí essa carta você rasga, você enterra essa carta, você queima, você se despede da pessoa de alguma forma um pouco mais simbólica, né? Para que a gente feche esses ciclos dentro da gente. Mas é muito difícil. Existe todo um processo de negação, que é um mecanismo de defesa que a gente
utiliza diante de situações muito difíceis, né? Então, existem pessoas que negam a morte diante do corpo ali. Imagina uma possibilidade de você não estar vendo o corpo, como que ficam esses mecanismos internos. Então, é uma situação muito delicada mesmo, e que cada um vai olhar aí para dentro de si e pensar num ritual mesmo de despedida, um adeus para essa pessoa, seja algo concreto, seja com uma roupa, seja com uma doação, seja com uma carta, de alguma forma a gente conseguir fazer esse adeus de uma forma um pouco mais simbólica. E Ana, o luto, ele tem algumas. Ele é, na verdade, um conjunto de manifestações, né? Manifestações físicas, emocionais, cognitivas. É realmente um conjunto, né? De várias manifestações. Quais são essas manifestações? Como que elas aparecem para quem está passando por um processo de luto? Pois nós estudávamos o luto como algumas fases, né? A doutora Elizabeth estudou muito o luto como 5 fases de negação, depressão, raiva, barganha, aceitação. Hoje a gente amplia um pouco, porque o luto a gente não pode fechar, né, as coisas dentro de fases, assim, porque as pessoas são dinâmicas e cada um vivencia o luto ali da sua forma. A maneira como a gente percebe mais, né, os comportamentos, as verbalizações, né, os sentimentos que as pessoas vivenciam no luto e diante, né, lá, de uma situação tão trágica, tão próxima e tão amedrontadora, é sim uma finitude de sonhos, é uma tristeza imensa, é uma falta de perspectiva mesmo de mudança, né? Falta de perspectiva, falta de esperança. A pessoa que participa de alguma forma do luto de um familiar ou de alguém próximo diante dessas situações, ela pode apresentar esses comportamentos, né? De mais tristeza, mais falta de vontade de viver, mais falas depreciativas. A gente precisa cuidar disso, porque o luto, ele permite momentos assim, né? A pessoa está congruente à situação que ela está vivendo. Existem pessoas que cindem com a realidade, né? Acabam vivendo outro tipo de humor diante dessa situação, que também precisa ser cuidado, que também pode ser uma forma de estar se conectando ao luto, a negação, a raiva, a pessoa que não acredita naquilo que está acontecendo, a pessoa que não acredita naquilo que vivenciou com aquele familiar. Então, cada um altera o comportamento de uma forma. E no luto, isso é possível, né? Em qualquer dor, em qualquer sofrimento exacerbado, é possível a alteração de comportamento. O que a gente fica mais atento é que a tendência é de que isso vai amenizando, vai se adaptando, vai se encaixando conforme o passar do tempo. Mas nós estamos vivendo um momento caótico, né? Então, nesse momento de mundo externo muito alterado e com pouca possibilidade, né, de controle, né, das coisas, de uma visão um pouco mais concreta do que pode acontecer e tudo mais, isso permite então umas alterações um pouco mais agudizadas. Eu penso que é interessante a gente perceber o quanto desse sofrimento, o quanto que eu estou retomando a minha vida, o quanto que eu retomo os meus sonhos, retomo a minha casa, e se isso começar a ficar um pouco mais agudo, eu preciso procurar ajuda profissional. E Ana, como que está sendo aí, né, a sua vivência no consultório nesse período? Você tem recebido muitos pacientes nesse período, nessa fase de luto, ou até mesmo com dificuldade, né? Eu acho que essa questão da Covid, a questão do medo, acho que tem influenciado muito, né, o comportamento das pessoas, é uma pressão muito grande. E como está sendo aí a sua análise do consultório? Você teve um aumento de número de pacientes nessa época que buscam atendimento exatamente por conta da Covid? Sim, no início da pandemia, as pessoas estavam entendendo, talvez, de que esse movimento ia ser talvez 1 mês, 2 meses e voltaria todo aspas ao normal, né? Conforme as coisas foram se agravando, as pessoas foram perdendo essa expectativa, né? Essa força para vivenciar uma situação mais difícil.
conforme os números foram aumentando de perdas, né, a Covid chegando mais próximo, de familiares e tudo mais, eu tenho atendido as pessoas bastante desanimadas, bastante sem perspectiva, bastante deprimidas, diferente assim de pessoas com depressão, não, pessoas deprimidas, pessoas tristes, né, cansadas, fadigadas diante dessa situação. Isso tem aumentado, sim, no consultório, isso tem aumentado no nosso círculo de amizade. Hoje mesmo eu estava conversando com pessoas que, fazendo um tipo de trabalho, já cansa, já fadiga, já não dá vontade de fazer mais nada. E antigamente não, já tinha uma energia muito grande para fazer várias coisas. E são respostas mesmo emocionais, comportamentais, cognitivas diante da situação que nós estamos vivendo, né? Então, o consultório ele tem me mostrado que muitos de nós estamos ultrapassando os nossos limites diante dessa situação, né? Existem muitas alterações de humor, muitas alterações de comportamento e muitas visões distorcidas, né, do mundo. Essas visões mais desesperançosas, né, de uma possibilidade de ou uma adaptação, uma retomada, algo nesse sentido. E o que eu percebo também lá, além do luto, além de toda essa dor que vem aparecendo no consultório, porque eu vivenciei várias situações, né, de pacientes dizendo que, olha, eu precisei sepultar o meu pai, eu precisei sepultar o meu tio, e eu não sei se ele estava lá, né? Então são situações muito delicadas. E além dessa situação tão difícil, eu vejo uma dicotomia também, né, uma necessidade de resolução de problemas. Eu vejo uma dificuldade das pessoas entenderem que existem problemas muito difíceis para a gente resolver assim, no estalar de dedos. Então eu percebo hoje que diante desse cenário que a gente está vivendo, a empatia, o respeito e o amor ao próximo, ao pensamento do outro, tem ficado um pouquinho de lado, né? As pessoas têm ficado um pouco mais individualistas ainda, mais consumistas ainda, né? Seja consumista de informação, de qualquer coisa, mais consumistas e mais imediatistas. Então, nós estamos percebendo uma alteração de comportamento muito importante nas pessoas em geral diante dessa catástrofe, né? E vai um alerta. O alerta é que a gente consiga voltar um pouquinho o olhar para nós, para as nossas pessoas que estão do nosso lado, para as pessoas que estão fazendo alguma atividade, para as pessoas que estão decidindo a sua vida, eu decido fazer isso, eu decido fazer aquilo, um olhar um pouco mais de respeito e de empatia. Porque eu percebo que a gente está num colapso, não só na saúde pública, mas na saúde mental também, né? Não digo assim que as pessoas vão colapsar e vão desenvolver psicopatologias, vão sair pela rua mostrando essas psicopatologias assim. Elas vão colapsar nos seus relacionamentos. E aí, não há mal que dure para sempre, né? Depois que as coisas amenizarem, o que vai sobrar dos nossos relacionamentos? Então, eu vejo um colapso muito sério nos nossos relacionamentos. Além de tudo isso, além do luto, além das perdas concretas, eu vejo muitas perdas subjetivas, viu, Ana? Ana, infelizmente o nosso tempo aqui passa muito rápido, né, como sempre, mas que delícia receber você aqui no programa para falar de um tema tão delicado, você com a sua delicadeza, né, de conseguir tocar nesses temas. Eu só queria te agradecer mais uma vez, né, por ter aceito o meu convite, por ter participado da entrevista aqui com a gente. Obrigada, Laia, pela disposição, e eu espero que nós possamos estar cada vez mais juntos, de coração junto, de amor, de respeito, de empatia, de cuidado uns para com os outros. Com certeza. Obrigada mais uma vez, Ana. Obrigada, Lá. Um beijo para você, se cuida, tá? Beijo.